Oi, eu sou o Bedu. Hoje a gente vai falar sobre borrachas de silicone e as suas principais diferenças. Você curte esse assunto, então já deixa o like nesse vídeo, não esquece e vem comigo para a aula de hoje. Bom, pessoal, basicamente nós temos dois tipos de borrachas de silicone. Nós temos as borrachas de cura a quente e as borrachas de cura ambiente. Eu vou falar dos dois tipos de uma forma geral, mas de qualquer jeito eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar uma apostila que a gente preparou mostrando aí as principais borrachas de silicone que a Redilize trabalha, beleza? Eu tenho certeza que você vai curtir, então clica aqui e baixa agora. As borrachas mais conhecidas aqui no Brasil são as borrachas que a gente chama de RTV, que são as borrachas de cura ambiente. A Redilize há mais de 30 anos fornece, distribui as borrachas de silicone para as mais diversas aplicações nesse segmento. Artigos de decoração, moldagens de esculturas e estatuetas, móveis, moldagem de elementos de mobília ou decoração, construção civil, pré-fabricação de elementos decorativos e restauração, bijuterias, moldagem e reposição de peças em poliéster, acrílico, epóxi e etc. Matrizaria e prototipagem, reprodução de moldes e matrizes industriais, artesanato, formas para composição de figuras em biscuits, sabonetes, velas, peças em gesso e etc, 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 etc. Essas borrachas são conhecidas como base estanho, que é o catalisador, O catalisador é a base de estanho. Mas se você está gostando desse vídeo até aqui, já deixa o like, hein? Não esquece que é mega importante. Dentro dessa família de borrachas RTV, você tem uma variedade de desempenho, digamos assim, Você tem vários tipos de borracha e essas borrachas elas variam a sua elasticidade, dureza, resistência a rasgo e outras características também. Vamos falar das borrachas da mais flexível para mais rígida, fazer uma lista para vocês já terem isso anotadinho. Então vai lá, borracha branca, borracha azul, verde, rosa e a preta e vermelha, que são as borrachas rígidas que têm a mesma dureza ali. E Bedu, por que tem tantos tipos de dureza? Por que tem tantos tipos de borracha de silicone? Quanto mais flexível a borracha for, em tese ela vai ter um poder de cópia de detalhes maior. Isso porque a borracha vai adentrar ali em todos os orifícios daquela peça, então imagine aí, como vocês estão vendo nas imagens, moldes que têm muitos detalhes. Provavelmente na hora de desmoldar as peças que você está reproduzindo naquele molde, você vai precisar dobrar bastante a borracha de silicone, Então, quanto mais resistência ela tiver realmente esse mecanismo de dobrar, essa elasticidade, maior vai ser a durabilidade dela na reprodução de peças com muitos detalhes. Porém, quanto mais flexível a borracha for, maior é a chance de você perder o esquadro do seu molde. O que eu quero dizer com isso? Imagina um molde de placa de gesso 3D, por exemplo. Se você fizer uma parede muito fininha do molde, conforme você começa a reproduzir, pode acontecer do molde perder um pouco do esquadro, de dar uma modificada nas medidas, e aí a sua placa de gesso 3D, ela vai perder ali, a placa de gesso, ela vai perder aquela exatidão, e aí você pode ter problema na hora de você colocar na parede e tal, prender ela na sua decoração aí. E aí muitas vezes, se você fizer um molde, por exemplo, borracha de silicone branca, que é a mais flexível, ainda você fizer uma parede muito fina num molde desse, provavelmente você vai precisar colocar algum tipo de estrutura mais rígida para segurar. E essas estruturas a gente ensina a fazer aqui no canal também, tem a playlist aqui de moldes de silicone. E essa estrutura você consegue fazer de fibra de vidro, de metal, de alumínio, de gesso. Pode fazer das mais variadas formas, mas é uma coisa a mais a se fazer. Acaba sendo um atraso na sua produção. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, escultores que fazem moldes grandes, eles preferem normalmente a borracha rosa. Porque em várias oportunidades de fabricação de molde, você consegue escapar dessa necessidade de criar uma estrutura por fora, uma estrutura rígida por fora, uma capa por fora, entendeu? Então você tem essa variedade de flexibilidades justamente por conta disso. Então a gente tem alguns exemplos para dar, Para moldes de sabonete, por exemplo, a galera utiliza bastante a borracha branca.
por exemplo. Para moldes de placa de gesso 3D, muitos utilizam azul, outros utilizam rosa. Esculturas utilizam muito a rosa e a verde, por exemplo, que tem ali uma média dureza, mais ou menos, né? No caso da vermelha e da preta, que são bem rígidas, elas possuem características de ter grande resistência à temperatura, e isso as torna capazes de produzir algumas fundições, como chumbo, estanhos, amaque e outros metais que possuam a fundição próxima a 400 graus. Dentro da linha de estanho ainda nós temos as borrachas de silicone de alto desempenho. Normalmente elas são brancas, essas borrachas, né? Mas elas são borrachas diferenciadas. Hoje nós trabalhamos com a BX3, que é uma borracha importada, né? BX3 8001, uma das borrachas mais conhecidas no mercado da indústria de silicone. E nós temos também uma formulação própria, né? Que é uma borracha nacional, que é um contratipo da BX3, que é a nossa RX32. Eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição, mas todas elas também estão na apostila que eu falei para vocês baixarem no início desse vídeo. Essas duas são borrachas, como eu comentei, de alto desempenho. Então elas normalmente vão ter muito mais resistência e durabilidade para você sacar peças. Elas podem chegar até 4 vezes mais peças do que uma borracha convencional, por exemplo. Então você tem um molde ali que, por exemplo, tirou 20 peças, uma borracha azul, uma verde. Você tirou 20 peças de uma resina epóxi, que normalmente agride mais o silicone mesmo. No caso da BX3 ou da RX32, provavelmente você vai conseguir tirar, sei lá, 60, 80 peças até. Então, normalmente, se você fizer a conta, até vale a pena. Essas borrachas, elas são muito utilizadas realmente em aplicações mais especiais, mais premiums, assim. Por exemplo, o Henrique Corbeira, o Jorge Eduardo, o Igor lá da Claytrix, eles adoram essa borracha justamente quando eles precisam de um alto desempenho, peças ali que ele precisa de uma borracha com alto desempenho para você sacar, criar uma linha de produção. Então essas borrachas elas são muito usadas em encapsulado de componentes eletrônicos, fabricação de peças, moldes de elevada resistência para a indústria de calçados, moldagem por alta frequência e por aí vai, como eu comentei para vocês. Mas é importante ficar claro que essas sugestões que a gente colocou aqui não é nada escrito em pedra, né? Você pode realizar os seus testes, você pode utilizar a borracha que você quiser dentro dessa linha que a gente comentou e você pode adaptar a sua aplicação em cima dela. Claro, a gente pode dar uma sugestão para você. Inclusive, nesse WhatsApp que está aqui na tela, o nosso WhatsApp de atendimento, você pode entrar em contato com a gente, está o link aí na descrição para entrar em contato direto também. Você pode entrar em contato com a gente que a gente sugere, mas nunca deixe de fazer os seus testes, que isso com certeza vai te dar um diferencial. Que vídeo top, hein? Já deixa o like aí, não esquece, cara. Tem que ficar pedindo porque é muito importante. Mas seguindo aqui, vamos falar também de mais um tipo das borrachas de cura ambiente. Agora é a borracha de silicone platina, que nesse caso ela já é bem mais cara, normalmente de 10 a 20 vezes mais caro do que uma borracha convencional. Pode chegar até 10 ou 20 vezes mais caro do que uma borracha convencional. Normalmente essas borrachas elas são 1 para 1, né? Então componente A, componente B, mistura na mesma quantidade e essas borrachas elas têm a tendência de ter uma resistência a rasgo muito maior, resistência química muito maior, melhor acabamento e melhor durabilidade também. Além disso, as borrachas platina têm a possibilidade, gente, de ser completamente atóxica, servindo assim para moldes para confeitaria, próteses ortopédicas, artigos de sex shop e etc, etc, etc. Óbvio que para isso ela precisa passar por testes para possuir devidas certificações e assim ela pode obter o grau médico e o grau alimentício. Os silicones à base de platina, eles acabam tendo uma fragilidade a mais, uma coisa que você precisa tomar um pouco mais de cuidado no seu controle de ambiente, controle de qualidade, que é a sua facilidade de contaminação. A borracha platina ela contamina muito fácil e acaba perdendo muitas vezes o seu processo de cura ali e nunca cura. E é difícil, aliás, é impossível reverter quando uma borracha dessa contamina. A lista de coisas que podem contaminar a borracha platina é muito grande, mas normalmente derivados de estanho, aminas, enxofre, esse tipo de coisa você pode ter problema. Então o que eu sugiro? Se for trabalhar com platina, utilize espátulas totalmente novas para misturas, potes totalmente novos para mistura,
tudo novinho, deixa o ambiente 100%, como se estivesse começando hoje, que aí você evita de ter algum problema desse tipo. Bom, e para finalizar, a gente vai falar dos silicones HTV, que são os silicones de cura quente. Esse silicone, gente, ele também é conhecido como silicone de alta consistência. Ele é uma goma, uma espécie de uma goma que ele é prensado a quente numa máquina, né? E o seu catalisador normalmente é a base de peróxido. As principais desvantagens desse tipo de silicone é que o molde ele é feito normalmente por grandes maquinários, como a gente comentou, é feito por uma prensa. Então, por ser feito com grandes maquinários, nós temos dois problemas, né? Duas desvantagens aí. O primeiro deles, que com o intuito de diminuir custos, a produção ela é feita em larga escala, né? Você faz tipo um molde desses que você vê, desse tipo de silicone, você tem milhares, bilhares e normalmente são produzidos lá na China e tudo mais, né? E isso, claro, com o intuito de diminuir os custos, né? Então, além de você ter uma produção muito grande, você também normalmente tem moldes com as paredes muito finas. Então, é muito normal, por exemplo, você ter moldes aí que a galera faz trabalhos com resina, faz 2, 3 peças, o molde ele já está todo torto, a peça já está saindo com barriga maior, você faz uma régua, ela já está parecendo um S, porque a parede é muito fina. Então você perde, como a gente falou no início ali atrás, o esquadro do molde muito rápido. Então sim, provavelmente se você procurar moldes desse tipo, você até acha mais barato. Mas normalmente o interessante é você pegar esse molde, produzir uma peça nele. Dessa peça você tira um molde de borracha de silicone RTV e aí sim você pode trabalhar em larga escala. Caso contrário, esse molde ele vai durar muito pouco. Mas aí é uma questão realmente de você analisar o que é melhor para a sua produção. Bom, gente, esse vídeo ele ficou bem longo, mas na verdade é uma aula completa disso. Se você curtiu, já deixa o like aqui, compartilha com alguém que trabalha com resina ou borracha de silicone. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito especial para muita gente. Deixa o like, não esquece, por favor. E se você curte nosso conteúdo, sinta-se à vontade de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!